O Rafael Paes preparou mais uma reportagem para a gente. Dessa vez ele foi conhecer e acompanhar o trabalho dos vigilantes do peso. Vamos ver. Assim que chegam para a reunião do programa Vigilantes do Peso, a primeira coisa que os participantes fazem é subir na balança para avaliar o desempenho da semana. Essa hora de subir na balança é um horário mais de expectativa? Como é que é? Olha, é de expectativa como foi a tua semana. No meu caso, assim, eu digo pra você, se eu tive a semana agitada e tal, olha, eu venho bem já abalada. Mas quando foi uma semana tranquila, é menos peso que aparece ali. O Vigilantes do Peso é um programa que adota o sistema de pontos, onde já trabalha a ideia de comer de tudo e já tirar a ideia de comer tudo, né? Então a gente aprende aqui já a lidar com o alimento, a comer um pedaço, uma mudança no estilo de vida, né? Não adianta eu só adotar de segunda a quinta um comportamento magro, fazer exercício, tudo, sábado, domingo eu me dá folga. Então é uma coisa constante mesmo, onde a pessoa tem que mudar tudo. Os encontros são semanais na sede do programa, mas os associados contam também com acompanhamento online do orientador, que eles readequam a vida alimentar introduzindo no dia a dia os exercícios físicos. Para aderir à iniciativa é preciso um investimento de R$ 50 e uma taxa semanal de R$ 28. E para quem quiser, existem também os planos paralelos. O programa Vigilantes do Peso chegou no Brasil há cerca de 40 anos. Aqui no Paraná, ele angaria na semana cerca de 100 associados. Pelo método adotado aqui, os homens perdem na semana cerca de 900 gramas, já as mulheres, meio quilo. O emagrecimento da mulher é diferente, porque no caso da mulher há envolvimento mais ativo assim, dos hormônios, né? No homem, a presença existe também, mas mais benéfica, né? Porque o homem tem um metabolismo mais acelerado já. Hoje, Cíntia é orientadora e palestrante no programa, mas no passado já esteve nesses bancos como associada. Foram 35 quilos perdidos e já são 8 anos controlando o peso. Era uma pessoa triste, para baixo, que ia na loja, a roupa escolhia ela, né? Porque eu tinha que achar o que cabia. Uma pessoa assim que não tinha vontade nem de sair de casa. Aí, à medida que fui emagrecendo, fui me reconquistando mesmo. Resultado de sucesso que a Silvana também quer alcançar. Ela entrou para os vigilantes em dezembro passado com 117 quilos. Agora está com 103. Já são 14 a menos. Isso é uma satisfação. Ah, com certeza, a calça jeans entra. Então as roupas que não usava, agora eu estou começando a usar novamente. Então é bem satisfatório. Essa é a luta de todo mundo que está acima do peso. Doutora Ana, o Vigilantes do Peso é quase como uma filosofia de vida. Eles tentam mudar toda a forma como a pessoa pensa e a forma como ela encara a alimentação. Isso é positivo? Isso é muito positivo, porque quando você encara como um hábito diário, uma filosofia de vida, como você falou, você encara para sempre, deixa de ser uma dieta. Então o Vigilantes do Peso, ele é muito bom por conta disso. Ele não deixa a pessoa sentir fome e, principalmente, eles educam para que você coma de todos os alimentos um pouquinho, né? Então, existe um ditado que fala assim, por isso que a moça ali falou, né? Eu perdi muito peso durante muito tempo e eu não estou recuperando ao longo de 8 anos, porque esse é o objetivo. Tem um ditado que fala assim, né, não ditado, que as pessoas comentam, que você tem que comer o prato mais colorido possível. Isso é 100% de verdade, porque quanto mais colorido você come, o Vigilantes do Peso faz isso, você tem fitoquímicos diferentes que vão ter ações funcionais no nosso organismo diferentes. Exemplo, todos os alimentos vermelhos têm, além de outros nutrientes, licopeno. Tudo que é roxo, ele tem antocianina, os brancos, flavonas, né? Os verdes, clorofila. Então, o abóbora, beta-caroteno, dentre outros nutrientes. Então, eles têm esse efeito para fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida e, principalmente, o nosso organismo melhore o sistema imunológico e todo o funcionamento bioquímico do nosso organismo. Quer dizer, aquela máxima de que uma casa colorida é mais alegria, também vale para o prato. Vale para o prato, sim. Doutora Daniele, mas é importante, a gente está falando ali do Vigilantes do Peso, que segue uma rotina que é base para todo mundo, mas as pessoas que têm um grande volume de peso,
podem correr o risco de não conseguir uma perda adequada, ou então depois de um determinado momento não conseguir perder durante algum tempo, né? Ou perde muito pouquinho e aí pode desanimar. É importante que as pessoas tenham em vista que cada um tem o seu metabolismo e, portanto, o seu ritmo para perder peso. Isso mesmo. Eu achei muito importante você comentar isso, né? A pessoa perde um pouquinho e não fica satisfeita. Então, é importante você determinar o quanto ele precisa perder de peso. Então, às vezes, uma mulher que tenha 80 quilos, ela quer chegar nos 60 quilos. Ela começou uma reeducação alimentar, como essa do Vigilantes, e chegou aos 82, por exemplo, perdeu 8 quilos. Para ela, aquilo não é suficiente, né? Perder 10% do peso. Mas, em termos de saúde, você tem benefícios muito grandes com isso. Então, você reduz muito a chance de ter um diabetes, de ter problemas com colesterol, de ter problemas cardiovasculares. Então, você não precisa chegar naquele peso que é o considerado ideal. Então, cuidar justamente para não vir a frustração, só perdi um pouquinho, né? Esse pouquinho, que seja 5% do teu peso inicial, já vai te trazer uma qualidade de vida, uma melhora muito grande na saúde como um todo. Até porque as pessoas têm que colocar na cabeça que ninguém adquire 10 quilos de um dia para o outro, né? Esse ganho foi paulatino, aos poucos. Para perder tem que funcionar da mesma forma, porque perder de uma vez pode ser prejudicial. Isso mesmo. E daí, quando você tem uma perda muito rápida de peso, você perde principalmente líquidos nesse início, por isso que você perde mais rápido e depois fica mais lenta a perda, né? Porque você já perdeu o que tinha de retenção de líquido. A partir do momento que melhora a qualidade da alimentação, que é reduzida a quantidade de sal, de gordura do alimento, existe uma eliminação desse líquido em excesso. A partir dali você vai perder mais gordura, fazendo exercício físico associado, vai ganhar massa magra, né? Vai ter uma melhora da composição corporal como um todo. Então esse processo passa a ser mais lento a partir do momento. Exercício físico é fundamental. Fundamental. Doutora Ana, a gente falou aqui das cores. O que é que seria um prato ideal? Hoje em dia é muito comum que as pessoas almocem ou se alimentem em fast foods, mas os restaurantes por peso, que de certa forma imitam os fast food, porque oferecem comida pronta para que as pessoas se sirvam imediatamente e façam sua refeição, o que é muito prático. Mas na hora de fazer um prato num desses restaurantes, obviamente tem que cuidar com o lugar onde se vai fazer a refeição. Exato, mas na hora de fazer um prato, o que é que seria o ideal? Ou até mesmo em casa, na hora de preparar uma refeição, o que é que tem que ter lá fundamentalmente? Olha, nós perdemos muito o hábito de comer arroz e feijão, né? Mas o arroz e feijão são fundamentais. Então você vai ter uma leguminosa, que é o feijão, que tem lisina, então é um aminoácido essencial, junto com o arroz que tem metionina. Então os dois combinados trazem para o nosso organismo uma nutrição muito interessante. Agora, o importante é você saber consumir o alimento inteligente. Então, por exemplo, no arroz e feijão, que é fundamental nesse prato, se você consome o arroz integral, ele, além de ter o amido do arroz branco, porque tudo que é refinado não é recomendado, né? Não é até perigoso muitas vezes você ingerir, como sal refinado, por exemplo. Quando é refinado, joga-se fora o quê? Não, vitaminas? não é isso. Por exemplo, no caso do arroz, o arroz branco, ele só tem o amido, né? O arroz integral, ele tem vitamina B, fora a fibra insolúvel. Então, isso reflete positivamente no organismo de várias maneiras. Você vai digerir, você vai fazer com que o teu organismo tenha mais dificuldade para poder digerir esse arroz. Então, ele vai se exercitar mais e gastar um pouquinho mais de calorias só para metabolizar aquele arroz integral. A fibra, ela tem várias funções. A fibra solúvel, ela impede a absorção de gordura em excesso no intestino, de carboidrato em excesso no intestino. Então isso acaba refletindo em baixa de colesterol, em modulação lipídica, sabe, no nosso sangue. E também faz com que o intestino funcione melhor e a glicemia suba mais devagar, né, que é o interessante para o nosso organismo. Então isso, sem a pessoa perceber, um único detalhe. Um único detalhe, é isso aí mesmo. O que falta para a gente, na verdade, é a informação. Porque a gente se habituou desde criança a comer o arroz refinado, o arroz
Hoje tem até, hoje não, desde muito já tem o parboilizado, quer dizer que são formas de oferecer o arroz para que a gente prepare ele mais depressa, para que fique mais prático. Mas, no entanto, para a nossa saúde é tudo isso. E quando você comenta da massa integral, do pão integral, as pessoas falam assim, ui, mas esse faz cara feia, ui, mas esse eu não gosto. E o benefício é infinitamente maior. Né? Então, assim... Mesmo esses pães industrializados, que a gente tem uma mistura da farinha branca com a farinha integral, porque talvez o telespectador não saiba, mas muitos dos pães que estão à venda não são 100% integrais, embora tenham lá escrito na embalagem integral. Isso. Mesmo essa mistura pode ser saudável? Isso eu acho que a Anvisa tinha que pegar no pé, né? Porque, na verdade, isso é que acontece. Ele tem que ter uma quantidade de, no mínimo, 70% a mais de farinha integral em relação à outra. Mas, assim, o ideal seria que fosse totalmente com a farinha integral. Mas isso acaba gerando, por exemplo, um pão mais durinho. E a população não gosta, porque eles querem o mais maciozinho. Então, aí você acaba tendo o apelo, a pessoa quer o integral, porque vai comprar o integral, e aí coloca na embalagem ali. Né? Então, por isso que é importante a pessoa, toda pessoa que for ao mercado, independente de perda de peso, adotar dieta ou não, mas é importante que a pessoa veja o rótulo e saiba, leia o rótulo e saiba o que tem. Porque daí ela vai, se ela souber interpretar, obviamente, aí vem a educação, né, você consegue realmente ter uma alimentação mais saudável. Né? Voltando ao prato, desculpa. Isso, por favor. Então, arroz e o feijão, né? E metade do prato, eu sempre procuro assim, ó, eu desenho para os pacientes o prato, e aí eu coloco metade do prato todo com saladas cruas, né, temperadas com azeite de oliva, que é muito bom, sal marinho iodado, que é importante. Se for colocar, o ideal é que nem coloque sal, né, e nem cozinhe com sal refinado. Tá? E principalmente a outra metade arroz e feijão e uma carne magra, que é uma fonte de proteína muito interessante, principalmente carnes mais brancas, né? Hoje em dia a gente sabe que a carne vermelha, você pode comer, mas você pode comer mais, sabe, não com tanta frequência quanto a gente costuma ver por aí. Então a carne vermelha já não faz tão bem, né? A gente sabe pelos estudos que já não é recomendado como ingestão diária, por exemplo. Você ingere esporadicamente. Doutora Daniele, e é sempre importante que as pessoas tenham em mente, quem está acima do peso e quer perder peso com mais rapidez, que primeiro é importante pensar na saúde e entender que a dieta que funcionou para o vizinho pode não funcionar do mesmo jeito para ele. Isso mesmo, cada pessoa tem as suas necessidades, nós temos que levar sempre em conta as preferências de cada indivíduo, e os hábitos de vida dele, porque só adaptando a alimentação a cada indivíduo que você vai conseguir um efeito duradouro. Não adianta você falar, olha, você tem que mudar totalmente seus hábitos, não adianta você comer o que você gosta, você vai comer só isso que está aqui, que ele não vai seguir aquela recomendação e não vai ter sucesso na perda de peso. É verdade. Bom, porque a restrição nunca funciona, não adianta. Outra coisa que a gente falou também, que deixamos de falar, que é a hidratação, que é fundamental. Principalmente agora no inverno, a gente não bebe a quantidade de água que precisa. Tem que se hidratar com tudo isso que a gente comentou na reeducação alimentar. Perfeito. Bom, nosso tempo está acabando. Só queria mais uma vez agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Agradecemos. E até uma próxima.